Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho aqui da Palavra de Deus que se encontra na primeira epístola do apóstolo João e uma passagem que eu considero extremamente rica e, de certa forma, também considero mal compreendida por muitos. Mas leiamos e façamos a nossa reflexão. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Considero essa passagem rica, como eu já falei, e mal compreendida do meu ponto de vista, porque a ênfase do texto, aquilo que é o ponto central do texto, acaba sendo relegado a um segundo plano. Eu percebo que muitos de nós refletimos sobre nesse texto, ou usamos esse texto, para falarmos do pecado, para falarmos que, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Meio como que um fatalismo, meio que desde já, justificando e entendendo que nós pecamos. Nós estamos sujeitos ao pecado. Nós podemos pecar. E o que devemos ter em mente, a consciência que devemos ter é que, se confessarmos os nossos pecados, Deus estará, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isto é um fato? Isso é um fato. Isto é verdade? Isto é verdade. No entanto, a questão central ou primeira desse texto é declarar que aquele que é o perdoador e que, por meio do sangue do seu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário, nos propiciou a condição para podermos nos voltar para ele arrependidos, confessarmos os nossos pecados e alcançarmos o perdão. O ponto central do texto é expor que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E que, portanto, nós, nascidos de novo, podemos e devemos andar na luz, como ele na luz está. E se assim o for, e se na luz andarmos, temos comunhão uns com os outros, e não apenas isso, para além disto, o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, este mesmo sangue que, quando nos voltamos a ele, arrependidos pelos pecados que cometemos, este mesmo sangue, este mesmo caminho pelo qual alcançamos o perdão, é o caminho pelo qual podemos viver de maneira ilibada, longe do pecado, distantes do pecado, que é a sequência do texto. Nele é a luz e não há treva alguma. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Ele foi derramado na cruz do Calvário e nos purifica de todo pecado. E para andarmos distantes do pecado, longe do pecado, porque isso podemos em Cristo, devemos única e exclusivamente andarmos na luz. Portanto, ainda que sujeitos ao pecado, portanto, ainda que passivos de pecarmos, o que o texto quer apontar, o ponto central do texto é nos afirmar que hoje podemos andar na luz, que hoje devemos andar na luz, que hoje nós, nascidos de novo, nós cujo espírito não tem inclinação alguma para o pecado, porque aquele que é nascido de Deus não peca, segundo o próprio texto de João. E quem é nascido de Deus é o nosso espírito,
que nasceu de Deus não peca. Portanto, devemos, não só podemos, mas devemos andar no Espírito. Andai, pois, no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Podemos e devemos andar no Espírito. E se estivermos no Espírito, se andarmos no Espírito, e se andarmos segundo a luz, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a luz. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, é a luz que veio ao mundo. E se andarmos nessa luz, se andarmos na direção, se andarmos nos ditames, se andarmos segundo os mandamentos, os preceitos divinos, a palavra de Deus, se andarmos em subserviência, se andarmos em obediência a esta palavra, nós assim nos afastamos do pecado. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, de uma maneira automática. Este é o caminho. O ponto central do texto é apontar para o cristão a maneira como ele deve viver. Para além de estar convicto que, caso peque, pode, arrependido, recorrer ao Senhor, recorrer a Deus e encontrar no Senhor o perdão dos seus pecados, o texto quer apontar que Deus é luz, que nele não há treva alguma, e que nós devemos andar na luz. E se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este é o ponto central. Esta é a questão primeira desse texto. Sabemos que podemos andar em obediência ao Senhor, sabemos que podemos andar em retidão, sabemos que podemos viver agradando a Deus, sabemos que podemos viver longe do pecado, porque Jesus Cristo já o venceu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela entrega do seu Filho na cruz do Calvário. Glória a Deus pela sua graça em nossas vidas. Glória a Deus por este caminho maravilhoso que Ele já nos apontou, que Ele trilhou, que Ele estabeleceu para nós. Este caminho é a sua palavra, que é luz. Andemos, pois, na luz. Amém? Peço a todos que não esqueçam de dar o seu like. Ativem, né, o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você receba a notificação. Se inscreva no canal, né? Se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo. De graça recebeste, de graça dai. Se esse vídeo tem sido bênção na sua vida, compartilhe também com o seu próximo. Amém? Graça e paz.